Muito bem. Nesse vídeo, vamos continuar falando sobre a estrutura do Present Perfect. Hoje nós vamos falar sobre perguntas. Como é que eu vou fazer uma pergunta nessa estrutura do Present Perfect? Como nós falamos no primeiro vídeo sobre esse assunto, o verbo have, ele está funcionando como um verbo auxiliar. E já falamos também que toda vez que tivermos uma pergunta em inglês, eu preciso que um verbo auxiliar esteja antes do sujeito. Aqui é o meu sujeito, you, e antes dele eu preciso ter um verbo auxiliar. Como nessa estrutura do Present Perfect, o verbo have é o verbo auxiliar, é ele que vem para frente. Mas nós temos um outro verbo, certo? Um verbo que está no particípio. Particípio dos verbos regulares, nós colocamos ED. Particípio dos verbos irregulares, nós precisamos olhar na listinha até que a gente tenha decorado. Esse verbo, no particípio, estará depois do sujeito, ok? Então, o sujeito vai ficar aqui no meio. De um lado, o verbo auxiliar e do outro lado, o verbo principal no particípio. É assim que nós fazemos a formação de perguntas. Então, aqui eu estou perguntando o quê? Have you tried scuba diving? Você já tentou, você já experimentou fazer scuba diving? Yes, I have. Perceba que nesse tipo de resposta, nessas respostas yes or no, nós vamos utilizar sempre o auxiliar da pergunta aqui no finalzinho. Então, se a resposta é yes, eu vou acompanhar essa resposta do pronome, que vai combinar aqui na pergunta, né? Se eu falei de you, você vai responder eu. E então, terminamos esse tipo de resposta com o verbo auxiliar que foi usado na pergunta. Vamos ver mais alguns exemplos. Podemos ver aqui que, dependendo de quem for o sujeito, eu vou começar essa minha pergunta ou com have ou com has. Aqui temos um exemplo com have. Para que tipo de sujeito eu vou usar have mesmo? Para o sujeito eu, você, nós, eles ou elas. I, you, we e they, nós usamos o verbo have. E, em seguida, qualquer verbo no particípio que eu quiser utilizar. Se o sujeito for equivalente a ele ou ela, he, she ou it, nós vamos usar o verbo has. E completaremos essa pergunta também com o verbo no particípio que estivermos falando. Como é que é a montagem das respostas? Vou responder que sim. Vou usar um pronome que combine com de quem eu falei ali na pergunta. E vou terminar ou com have ou com has. Aqui podemos ver o uso do has como auxiliar no final dessa resposta, já que a resposta aqui está combinando sobre um personagem que seja ele ou ela. E na negativa, eu vou começar com no, vou escolher aqui o meu pronome, né, que combine com quem eu estou falando na pergunta, e vou completar o have. Na negativa, vai virar haven't, e se for he ou she ou it, hasn't, né? Quando o has ganha o not, ele fica abreviado dessa forma, e o have dessa forma aqui. Então, agora nós vamos praticar. Aqui nós podemos ver que temos as perguntas quase montadas, você só precisa completar com have ou has aqui na frente. E esse verbinho aqui você precisa colocar no particípio aqui, ok? Então, se você tiver na dúvida como que esse verbo fica no particípio, consulte na lista. Verifique na lista de verbos irregulares. Na terceira coluna é a formação no particípio. Caso você não encontre esse verbo nessa lista, quer dizer que esse verbo é regular, então basta colocar ED. E aqui no final você vai completar a respostinha usando o verbo auxiliar que você escolheu para usar na pergunta, ok? Posso corrigir? Let's go! Aqui no nosso exemplo, o sujeito dessa pergunta era you, então eu usei have. O verbo be no particípio fica been. E eu completei a minha resposta, já que o pronome aqui sou eu uso have também. Na negativa, haven't. Então, aqui eu perguntei, have you ever been to Atlanta? No, I haven't. Você já esteve em Atlanta? Não, não estive. Number one,
sujeito da minha frase é Alana, então eu vou usar has. Em seguida, o verbo go, que se torna gone, no particípio, e vou terminar com has, já que essa resposta é afirmativa, com o pronome she. Agora estou falando sobre o filme, the movie. Então, vou usar também has, porque eu estou falando sobre ele, o filme. Verbo start, regular. Basta colocar ed. E aqui na minha resposta, ele pediu uma resposta negativa, então eu vou colocar no, it hasn't. Pergunta número 1, disse assim, has Alana gone scuba diving? Yes, she has. A Alana foi fazer scuba diving? Sim, ela foi. Has the movie started? No, it hasn't. O filme já começou? Não, ele não começou. Pergunta número 3 vai combinar com o pronome they, então vou usar have. E o verbo travel, ele ganha ed. Na resposta, vou combinar com o they, usando have também. Essa pergunta diz assim, have they traveled by boat to Peru? Yes, they have. Eles viajaram de barco para o Peru? Sim, eles viajaram. Number 4, o pronome é you, então eu vou usar have. O verbo eat, ele é irregular, no particípio ele vira eaten. Have you ever eaten Indian food? Yes, I have. Você já comeu comida indiana? Sim, já comi. Has Derek ridden a camel? No, he hasn't. O Derek já andou de camelo? Não, ele não andou. Então, eu estou perguntando aqui sobre Derek, que é equivalente a ele. Então, vou usar o verbo auxiliar has. E o verbo ride, ele também é irregular, ele se torna ridden. Número 6, nós estamos falando sobre a sua mãe. Sua mãe é ela, certo? Equivalente ao pronome she. Então, vou usar has. E o verbo fly também é irregular, se torna flown. Yes, she has. Has your mom flown in a plane? Yes, she has. Sua mãe já voou de avião? Sim, já voou. Pergunta 7. Have the girls done their homework? No, they haven't. As meninas fizeram o dever de casa? Não, não fizeram. Então, eu coloquei have porque as meninas é equivalente ao pronome they, né? No plural, não é she, só se fosse uma menina. Então, por isso a gente usa o auxiliar have. Verbo do, ele é irregular, ele se torna done no particípio. E aqui eu completei a respostinha com haven't. Agora nós vamos ver mais um detalhezinho, que são duas palavras importantes nesse tipo de estrutura. Podemos ver aqui a palavrinha destacada ever. Have you ever? Se eu faço uma pergunta no present perfect usando a palavra ever, eu quero saber se isso já aconteceu com você alguma vez na vida. Então, essa é a intenção dessa palavra dentro de uma pergunta. Então, quando você encontrar essa perguntinha, eu não quero saber se isso aconteceu com você semana passada, se isso aconteceu com você ontem. Quero saber se você já teve essa experiência na sua vida alguma vez. Have you ever done a bungee jumping? Então, eu estou falando sobre algo que talvez tenha acontecido uma vez na sua vida. Ok? A outra palavrinha que a gente quer comentar é a palavrinha do... Aqui nós completamos, olha, nós usamos o ever em perguntas, que a resposta vai ser sim ou não. Nesse modelo de perguntas aqui. E a próxima palavrinha é a seguinte, never. Nós usamos never em frases afirmativas com sentido negativo. Então, eu posso fazer uma frase negativa, dizendo que eu não fiz determinada coisa, por exemplo, aqui, I haven't flown by helicopter. Eu nunca voei de helicóptero. Essa mesma frase eu poderia falar assim. Vou fazer a forma abreviada, né? I have never. E eu vou completar minha frase da mesma maneira, como o exemplo anterior. Ok?
Então, vamos observar aqui a diferença das duas. Nessa frase, eu coloquei a frase na negativa. Eu peguei o auxiliar have e acrescentei a negativa nele. Então, eu estou dizendo que eu não fiz isso. Ponto. Quando eu digo a frase na forma afirmativa, eu coloquei aqui have, não coloquei ele na negativa, e acrescento a palavra never, o sentido dessa frase é igual ao outro. I have never. Eu nunca fiz isso. Então, aqui eu estou dizendo que eu não fiz isso e aqui eu estou dizendo que nunca fiz isso. Então, o sentido da frase é exatamente o mesmo, tá? Só não podemos fazer o quê? Colocar uma frase dizendo I haven't never. Isso eu não posso fazer, ok? Eu não posso pegar uma frase negativa e acrescentar never, porque a palavra never ela já traz uma ideia negativa. Tudo bem? Então, eu tenho essas duas opções aqui. Ou eu faço a frase negativa e pronto, ou eu faço a frase na afirmativa e acrescento a palavrinha never. Então, para concluir esse vídeo, mais essas duas diquinhas aí para vocês.